Presidente do Senado não descarta eleições gerais como saída para a crise política. Proposta que altera acordos de leniência debatida no Senado. E medida provisória que permite renegociação de dívidas de agricultores do semiárido entra em discussão. Boa tarde. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não quer descartar nenhuma alternativa para solucionar a crise política. Nesta manhã, ele comentou as propostas de novas eleições gerais e de mudança do regime de governo. Acho que se a política não arbitrar saídas para o Brasil, nós não podemos fechar nenhuma porta, deixar de discutir nenhuma alternativa. Nem essa de eleição geral, nem a de fazer uma revisão no sistema de governo e até identificarmos o que há de melhor no parlamentarismo e no presidencialismo. O Congresso já aprovou a liberação da chamada pílula do câncer, mesmo sem a aprovação da Anvisa. Agora só falta a concordância da presidente Dilma Rousseff ao projeto. 3 comissões do Senado se reuniram esta manhã para avaliar as pesquisas sobre a fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina não é tóxica, mas até agora os estudos que estão na fase pré-clínica não mostram que ela seja eficaz como medicamento contra o câncer. Foi o que disseram os representantes dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, que analisam a substância. Nós estamos abertos a terapias que possam dar uma melhor resposta aos pacientes, mas a nossa responsabilidade é não prometer falsa esperança. Também possibilidade de ser utilizada como suplemento alimentar. Mas todos esses assuntos estão em discussão e são coisas em andamento. O relatório, a maneira como estão sendo conduzidos os estudos clínicos e a possibilidade de usar a substância como suplemento alimentar foram criticados por outros pesquisadores da fosfoetanolamina. Eu não vejo qualidade nessa comissão que foi estabelecida para se estudar esse medicamento, não vejo grandes resultados e vou além. Se for utilizada a mesma dose que está sendo utilizada nesse primeiro relatório, eles não vão chegar a conclusão nenhuma em testes vivos. Outro ponto seria a discrepância e o pedido de liberação disso como suplemento, uma vez que a própria Anvisa diz que não é possível fazer a liberação de suplementos de substâncias sintetizadas. Muita calma, né? Não há necessidade de disputa de dados. A minha proposta como coordenadora de pesquisa é que a gente faça um fórum exclusivamente científico entre os pesquisadores que chegaram até dezembro com uma série de resultados e os novos pesquisadores que se inseriram no grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde e pelo MCTI. O professor Gilberto Chieritti, químico que desenvolveu as pílulas de fosfoetanolamina e começou a distribuir a pacientes com a doença há vários anos, também criticou o resultado dos estudos. Eu desafiei, continuo desafiando da seguinte maneira: prova que não funciona. Por que pode suplemento alimentar e não continuar os testes para chegar a medicamento? Eu gostaria de saber se existe médico aqui, se ele recomenda para o paciente dele suplemento alimentar de qualquer coisa. Estão recomendando que se use como suplemento alimentar. Logo, não faz mal. Se não faz mal, no caso de uma doença com a gravidade, com a perspectiva de sofrimento ao longo dela e de pouca esperança de vida, por que não autorizar o uso e produzir, inclusive, para que as pessoas tenham essa chance? Que a presidente Dilma libere esse medicamento, que sancione essa lei e coloque à disposição da sociedade, porque o medicamento não é tóxico, gente. Uma medida provisória em análise aqui no Congresso pode facilitar a assinatura de novos contratos e a retomada de obras pelas empresas sob investigação. Parlamentares e representantes de diversos setores debateram nesta manhã os chamados acordos de leniência. Empresas investigadas na Justiça por corrupção ficam impedidas de assinar contratos com a administração pública, a não ser que celebrem um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para pessoas jurídicas prevista na Lei Anticorrupção de 2013. Mas a lei não deixava claro quais os termos desse acordo e qual a instituição pública responsável por sua aprovação. Hoje, nós temos por conta
da ausência dessa legislação, mais de 1 milhão de trabalhadores que foram demitidos no setor de infraestrutura e de engenharia. Para os participantes da audiência, ao criar meios para que as empresas possam voltar à plena atividade, a medida provisória representa um avanço. As críticas mais contundentes ao texto da MP estão relacionadas ao papel de destaque da Controladoria Geral da União na assinatura dos acordos. A CGU não é um órgão independente na estrutura do Estado, né? Ela não detém o mesmo status de independência que tem um órgão de controle externo como o TCU ou um órgão como o Ministério Público. Achar que não punir as empresas envolvidas em corrupção é algo que vai manter os empregos, é preciso de uma reflexão mais alargada sobre essa questão. Eu espero que encontremos um meio termo e um caminho a fim de que a gente possa solucionar as dificuldades deste país. Nós não podemos estar simplesmente dizendo não pode, a quebra de braço em tudo que se pretende fazer para facilitar a vida do país. Nós precisamos encontrar os caminhos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a autorização para que o município de São Bernardo do Campo tome empréstimo no valor de 59,5 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos devem ser investidos no atendimento à saúde. Outros 5 pedidos de autorização para crédito foram alvo de polêmica e receberam vista coletiva. Os senadores terão mais uma semana para estudar as solicitações de empréstimos. Um dos questionamentos foi quanto aos prazos de análise definidos pela Secretaria do Tesouro e o Senado Federal. Em alguns pedidos, a data limite estava vencida. É estabelecido o prazo de 270 dias para análise da operação de crédito encerrado no último dia 22 de fevereiro. Nós não vamos deliberar sobre a concessão do empréstimo, mas vamos deliberar sobre a reabertura de prazo para que o Tesouro se manifeste a respeito. O prazo de 90 a 270 dias também está vencido. Os 540 dias que o Senado concedeu está vencido e nós vamos prorrogar por mais 540 dias. E o meu voto é favorável. Também houve críticas quanto ao limite de endividamento dos estados. Nós estamos escancarando a porteira da expansão do endividamento do Estado brasileiro. Porque quando o Estado e o município se endividam, isso vai para o primário. Nunca deixando de registrar que este ano o Estado brasileiro deverá gastar, a mais do que arrecada, 150 bilhões de reais. Os senadores aprovaram ainda projeto de lei que pode permitir a concorrência na comercialização de energia elétrica para consumidores de baixa tensão, como residências e prédios comerciais e públicos. O projeto prevê também que a tarifa para esses consumidores venha discriminada com a separação dos custos de compra de energia elétrica, distribuição, transmissão e perdas. Reconhecer firma, preencher dezenas de formulários, apresentar os mesmos documentos em diferentes locais. Situações rotineiras que atrasam e encarecem a vida de pessoas e empresas. A convite do Senado, um grupo de juristas trabalha para reduzir a burocracia do Estado brasileiro e simplificar a vida dos cidadãos. Nesta terça-feira, eles apresentaram um primeiro esboço do projeto de lei da desburocratização. Os juristas criticaram, por exemplo, exigências como ter que renovar a carteira de identidade a cada 10 anos, apresentar título de eleitor para registrar um veículo no Detran, no caso de quem tem mais de 70 anos, e comparecer ao posto do INSS para fazer a chamada prova de vida. O grupo tem até o dia 11 de abril para concluir o trabalho, mas o prazo pode ser prorrogado. E foi apresentado hoje o relatório preliminar sobre a medida provisória que permite a alguns agricultores do semiárido nordestino renegociar dívidas. A justificativa para a MP é que problemas climáticos estão dificultando a produção agrícola na região.
O relator disse que vai manter o prazo de suspensão das cobranças de dívidas previsto na MP, ou seja, até 31 de dezembro deste ano. O benefício vale para agricultores que fizeram contratos de financiamento até 2006. Mas o relatório preliminar tem também 93 modificações no texto original propostas por parlamentares, que pedem até um prazo maior para a realização do cadastro ambiental rural. O relator diz ainda que pretende incluir no texto a forma de atualização da dívida dos produtores e um dispositivo para que eles tenham acesso ao extrato da dívida, além de descontos especiais para cooperativas e associações. Nesta quarta-feira, o relatório preliminar deve ser discutido com o governo federal e a previsão é que na próxima terça-feira possa ser votado definitivamente pela comissão mista. Você assiste a mais notícias na nossa página senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência e continue assistindo a nossa programação.